Pessoal, dando sequência então aos nossos estudos aí, vamos lá para a nossa sexta aula de Direito Processual Penal. Hoje, então, introdução ao recurso de apelação. Bom, sabemos então que o recurso de apelação ele tem início ali no Código de Processo Penal a partir do artigo 593. Então, acompanhe aí o artigo 593. Inicialmente, nós vamos aqui tratar sobre o conceito do recurso de apelação. Ou seja, né, nós temos aí que começar a traçar algumas diretrizes sobre qual a finalidade e qual a utilidade do recurso de apelação. Por certo, o recurso de apelação é aquele que é interposto contra decisões definitivas. Ou seja, nós temos aí de uma forma muito clara, então, que apela àquele que não concorda com a decisão do mérito. Então, essa é a grande finalidade que nós temos em relação ao recurso de apelação, ou seja, a discordância com relação às decisões definitivas. Ou seja, então aí nós temos já algumas questões já que nos cabe já mais familiares, né? Então, seja, quando houver uma decisão em que haja a apreciação ou não do mérito, mas desde que ela seja, então, terminativa, definitiva. Quando nós teríamos, então, uma decisão que não analisa o mérito, porém ela é terminativa. Por exemplo, aquela que reconhece a extinção da punibilidade, ou seja, aquela que reconhece, por exemplo, a prescrição, né? Uma que decide o mérito, que talvez seja a mais comum, sejam as decisões condenatórias ou absolutórias. Então, esse é um aspecto aí também bastante importante, da qual nós temos aí que fazer a ressalva. Bom, importante ainda ressaltar aqui que, embora o Código de Processo Penal não tenha adotado este mesmo conceito para o recurso de apelação, nós temos que considerar, então, também nos termos da nossa legislação. Então, primeira situação, o que é que a doutrina fala sobre o recurso de apelação? Trata-se de um recurso contra decisões terminativas, ou seja, aquelas decisões que põem fim ao processo, decidindo o mérito ou não. Isso é uma decisão, então, terminativa. O Código de Processo Penal prefere dizer, né, que a apelação é o recurso interposto, né, contra sentenças definitivas, ou seja, de condenação ou de absolvição. Só que nós sabemos que isso não aborda todas as questões referentes às decisões terminativas. Por quê? Porque nem toda decisão terminativa vai analisar o mérito da causa. Então, fica aí essa questão também bastante importante quanto ao recurso de apelação. Uma outra questão aqui que nós devemos abordar é que sempre se interporá o recurso de apelação quando não for uma hipótese abrangida por aquele rol extensivo que nós já vimos, né, bastante extenso, que caberia, então, recurso em sentido estrito. Ou seja, nós podemos até dizer que o recurso de apelação ele é interposto por exceção nas causas não acobertadas pelo recurso em sentido estrito. Porque, como nós já vimos, o recurso em sentido estrito ele aborda também uma quantidade enorme de disposições que são, né, ali também recorríveis. Então, esse é um fato bastante importante. Uma outra questão aqui, a qual nós temos que buscar uma compreensão, é que nós não temos margem, não se confunde a interposição do recurso de apelação com o recurso em sentido estrito. Por que não se confunde? Porque não tem como nós confundirmos o recurso de apelação com as hipóteses de interposição do recurso em sentido estrito. Porque o recurso em sentido estrito, ele é interposto contra decisões não terminativas ou decisões interlocutórias.
Então, esse é um aspecto bastante importante. Já o recurso de apelação, somente em decisões terminativas, que julguem ou não o mérito da causa. Então, fica aí essa primeira ressalva. Nós já sabemos, né, que o recurso em sentido estrito, vamos grifar ele aqui também, olha só, recurso em sentido estrito, na verdade, no processo penal, ele tem o condão de ser um agravo, já que o Código de Processo Penal não adotou o mesmo preceito do Código de Processo Civil ou da Lei de Execução Penal. Então, o agravo, decisões interlocutórias ou não terminativas. Quando nós analisamos o recurso de apelação, ele trata, então, de decisões terminativas. O que é uma decisão terminativa? Aquela que põe fim ao processo. Aquela que julgue ou não o mérito da causa. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida ainda com relação ao conceito e a distinção que existe entre o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação. Alguma dúvida? Muito bem. Não, professor, tá perfeito. Então, beleza, doutor. Qualquer coisa é só chamar aí, tá bom? Ok. Vamos lá para o que diz o texto da lei. É sempre importante nós analisarmos o texto legal. Diz o artigo 593 do Código de Processo Penal. Na verdade, o artigo 593 é aquele que nos dá uma noção exata de quais são as hipóteses de interposição do recurso de apelação. E ele vai dizer primeiro com relação ao prazo. Então, nós temos que caberá apelação no prazo de 5 dias. E aí é importante dizer, né? O recurso de apelação ele é dividido em duas partes. O recurso de apelação ele é dividido entre petição de interposição no prazo de 5 dias e depois mais 8 dias até para você apresentar as suas razões recursais. Se alguém vier dizer para mim, se alguém vier falar para mim que tem 13 dias para interpor o recurso de apelação, ele estará errado. Por quê? Porque a interposição é no prazo de 5 dias. E aí, então, o juiz ele vai abrir o prazo de 8 dias para a interposição para a apresentação das razões. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, e na maioria das vezes, quem faz a interposição do recurso é o próprio condenado. Quando? Quando ele é, então, intimado da sentença condenatória e lá o oficial de justiça certifica que ele tem interesse na apresentação do recurso. Aquilo já vale como a interposição do recurso de apelação. Nada mais é do que a manifestação da vontade de recorrer daquela decisão. Então, quando o oficial de justiça pergunta ao condenado, você tem interesse em recorrer? Ele coloca sim, ali já é a interposição do recurso de apelação, cabendo ao advogado que conhece o processo penal, que estudou aqui na Fama, dali para frente, fazer o que então? Apresentar somente as razões do recurso já interposto pelo condenado. Né? Não há necessidade do advogado novamente apresentar uma petição de interposição e também as razões recursais. Não há essa necessidade. É só ele citar que, conforme manifestação do condenado as folhas tais, ele então vem apresentar as razões recursais. É isso que o advogado que conhece o processo penal tem que fazer, tá? Mas isso é uma questão talvez mais prática do que doutrinária ou teórica. Diz o inciso 1º do artigo 593, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. Então, percebam que aqui o Código traz para nós uma análise quanto a, de fato, a decisão sobre o mérito da causa, né? E aí ele vem explicar melhor lá no inciso 2º, quando ele diz das decisões definitivas. Então, nós sabemos que quando nós temos uma decisão de absolvição
ou de condenação, ela já é definitiva. Ou com força de definitiva, pessoal. E aqui é o que muda um pouquinho a questão. Por quê? Porque quando ele coloca com força de definitiva, né, é aquela que não julgou o mérito, mas também pôs fim à causa. Então, ou seja, essa é uma situação também importante. Ou seja, é importante, por exemplo, né, o que muda numa situação em que uma pessoa foi acusada da prática de um crime, né, e aí vocês têm que analisar isso que eu estou dizendo. A pessoa foi acusada da prática de um crime. Quando o juiz foi dar a sentença para analisar o mérito, ela comprova e constata que o crime já está prescrito. Muito bem. Então, o juiz não analisa o mérito e dá somente uma sentença de extinção de punibilidade. E aí eu pergunto para vocês, essa decisão que extinguiu a punibilidade em razão da prescrição, ela vai produzir algum efeito negativo para o acusado? O que vocês acham? Vocês acham que ela é boa para o acusado? Eu acho que sim, ela não pode retroagir em desfavor do réu. Doutor, vamos pensar o seguinte, o que é melhor para o acusado? O juiz simplesmente dar uma sentença declarando a extinção da punibilidade ou, se for o caso, ele julga o mérito, por exemplo, declarando, conforme o caso, lógico, que ele estaria absolvido, porém já transcorrido o prazo, incidindo então qualquer tipo de extinção de punibilidade. Porque se tem só a decisão de extinção de punibilidade, mas e se o mérito fosse favorável para ele? A sentença de absolvição não seria melhor? Sim, com certeza, analisando dessa forma. Pensem nisso que eu estou dizendo, e nós vamos voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho. Né? Quando o juiz simplesmente dá uma decisão, né, com força determinativa, de definitiva, sem analisar o mérito. Porém, o mérito poderia ser, então, favorável ao acusado. Bom, nós temos ainda aqui, como condição e como hipótese da apresentação do recurso de apelação, as decisões do tribunal do júri. Então, ou seja, é importante, quando for lá recorrer de uma decisão do tribunal do júri, que cite, então, o artigo 593, inciso 3º, porque esse é o único que autoriza recorrer da decisão soberana do tribunal do júri. Então, esse é um aspecto bastante importante. Vocês já estudaram sobre o tribunal do júri, né? O tribunal do júri é uma das minhas paixões. Eu já fiz muitos plenários do júri, né? E, para falar a verdade, já estou com saudade novamente de entrar ali no plenário. Bom, mas o que nós temos então? Quais são as hipóteses que pode, então, né, a defesa questionar, recorrer e buscar ali uma solução justa quando se tratar de uma decisão daquilo que nós conhecemos e todos vocês sabem que é um tribunal soberano. O tribunal do júri é um tribunal soberano. O tribunal do júri, ele representa a sociedade como um todo e ele tem a finalidade é o ponto talvez mais alto do tribunal do júri, que é a busca da pacificação social. Como é que o tribunal do júri consegue a pacificação social? Pelo simples fato dele representar a sociedade, né? Não é o juiz de direito que está falando, é o juiz leigo, é o juiz do fato. Então, pensando sobre isso, pensando sobre a soberania dos vereditos, né? Pensando sobre a questão de que o jurado ele pode absolver o réu sem justificativa nenhuma, não precisa justificar o porquê absolve, ele simplesmente diz, absolvo o réu. Então, ou seja, a primeira hipótese é a verificação de uma ocorrência posterior uma ocorrência de uma nulidade posterior à pronúncia. Então, percebam ali que a nulidade, o que significa nulidade?
Nulidade é aquilo que faz com que a coisa perca totalmente o seu efeito, né? Qual é o efeito de um ato nulo? O efeito de um ato nulo, vocês lembram? Nós temos o efeito ex nunc e o efeito ex tunc, ou seja, do ato nulo é aquele que retroage, né, de onde está até o seu início. Então, esse é um aspecto aí com relação à nulidade. Então, se ocorre uma nulidade posterior à pronúncia, o que é a pronúncia? É a sentença que determina que o denunciado, né, seja julgado pelo tribunal do júri. Então, nessa hipótese, também caberia aí o recurso de apelação. Na letra B, ela vem falar diretamente do juiz-presidente. Qual é a finalidade do juiz-presidente lá no tribunal do júri? Né? Manter a ordem do ato formal e, caso seja, então, o pronunciado condenado, ali fazer a dosimetria da pena. Então, é importante também que não se recorre somente da decisão do Conselho Soberano de Sentença, mas também quando a sentença do juiz, ou seja, o ato formal de transcrever a vontade dos jurados, contrariar de alguma forma a lei expressa ou a decisão dos jurados. Imagina que o jurado decide de uma forma e o juiz condena de outra. Né? O juiz não concorda com a decisão dos jurados, né? E aí, então, decide de forma diferente. Pessoal, isso pode? É claro que não. O juiz também ele é submisso à decisão dos jurados. Por quê? Porque ao juiz não cabe o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ele é meramente um espectador. E aí vocês vão me perguntar, André, essas duas primeiras hipóteses, a letra A e a letra B, são comuns de acontecer? Não. São raríssimas, mas muito raras mesmo, né? Agora, a letra C. A letra C já é mais comum, né? O que vai dizer a letra C? Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, ou seja, quando lá o juiz presidente aplicou o sistema trifásico da dosimetria da pena, artigo 59, 61, 65, ele exagerou. Ele fez uma dosagem a mais ou a menos, tanto faz, né? Pode acontecer também, né? Não considerou ali as circunstâncias votadas pelos jurados, agravantes, atenuantes, causa de aumento, causa de diminuição, crime privilegiado, ou qualquer uma dessas hipóteses. E aí, então, com relação à pena, e aí nós vamos ver como é que o tribunal vai analisar um recurso dessa natureza. Então, a letra C é mais possível acontecer. Porém, né, 99,9% dos recursos do Tribunal do Júri utiliza a letra D. O que é que diz, então, aí a letra D? A letra D diz, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, ou seja, quando os jurados decidem, simplesmente influenciados, né, muitas vezes pela oratória, muitas vezes pela apresentação, seja da defesa ou da acusação. Então, esse é um aspecto muito comum, né? A letra D aqui, 90% ou mais de 90% dos recursos de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri estão embasados aqui na letra D. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Por quê? Porque, pessoal, é a única forma, às vezes, que tem lá o promotor ou o advogado de recorrer. Ele vai dizer o seguinte, olha, os jurados não apreciaram as provas apresentadas pela defesa. Olha, as provas de legítima defesa, elas eram contundentes. As provas, né, de um crime privilegiado, elas eram aparentes, mas eles não consideraram, né? Por mais que nós tivéssemos provas cabais daquilo que de fato aconteceu. Então, né, vamos pensar assim, a válvula de escape para o recurso contra a decisão soberana do Tribunal do Júri é a letra D. Então, é a que mais acontece. Então, isso daí já nos dá, então, uma visibilidade prática de como interpor
o recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri. Bom, vamos lá para aquilo que nós temos de explicativo, então, com relação ao artigo 593. E as explicações estão aqui entre os parágrafos 1º e o parágrafo 4º. Lá vai dizer se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquem fará a devida retificação. Então, perceba, o jurado julgou certo, ninguém está questionando. Agora, na sentença, o juiz contraria, por exemplo, a votação dos quesitos. Não vai anular esse júri, né? A finalidade aí é um erro, na verdade, é um erro formal. Não é um erro com relação ao julgamento, mas é um erro com relação à interpretação do juiz-presidente no contexto da votação das respostas dos quesitos. Então, os jurados decidiram de uma forma e o juiz compreendeu de forma diferente. Então, o tribunal pode decidir retificar a sentença para que ela seja a expressão da vontade e do julgamento dos jurados. Vem o parágrafo 2º e diz o seguinte: interposta a apelação nos termos do inciso 3, ou seja, nos casos do Tribunal do Júri, no caso lá de injustiça com relação à aplicação à pena, a pena foi excessiva, a pena foi menor do que deveria, o tribunal adquém, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, se compreender que de fato a pena tem que ser outra, né, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, também pode, sem que haja ali a anulação do Tribunal do Júri. Eu, particularmente, durante muitos anos eu não vi uma decisão que fizesse isso. Esse ano, no começo desse ano, eu vi uma decisão nesse sentido, que foi da seguinte forma: eu atuei como assistente da acusação num processo do júri, ou seja, eu fui contratado pela vítima para ser o acusador particular, né? Uma tentativa de homicídio. Nós conseguimos a condenação por tentativa de homicídio a 14 anos, pela minha fala e pela do promotor. E aí, então, o tribunal reconheceu que 14 anos era muito, né? E aí diminuiu para 12 anos, né? Levando-se em consideração que a pena mínima aplicada, ela deveria ser fixado no mínimo, né, para o caso concreto, ou seja, né, ela deveria ser fixado no patamar mínimo do homicídio qualificado, reduzida nos termos lá da tentativa. E aí, então, acresceu a pena mínima, né, do motivo torpe, da situação que impediu a defesa da vítima e assim por diante. Então, eu via uma redução de pena de 14 para 12 anos. Então, fica aí um exemplo para vocês compreenderem. Um outro fato que diz para nós aqui o parágrafo 3º é que, se a apelação for fundada lá no inciso 3, letra D, que aí sim é onde eu disse para vocês que é o mais comum de acontecer, se o tribunal de fato se convencer que os jurados julgaram errado, foram influenciados ou simplesmente não valoraram, não compreenderam as provas que existiam no processo e assim lhe der provimento a este recurso, nós só temos uma saída. O tribunal vai cassar, o tribunal vai anular aquele julgamento e o réu será submetido a um novo julgamento. Então, é também uma hipótese muito rara de acontecer, a anulação do Tribunal do Júri, né? E aí, então, nessa segunda situação, percebam, no primeiro julgamento, vamos supor que ele foi absolvido. E aí, o promotor recorreu e o tribunal reconheceu, olha, é verdade, os jurados julgaram ali influenciados somente pela exposição da defesa. Não tem fundamento para absolver essa pessoa. Beleza. Anula, então, o julgamento. A pessoa é submetida a um novo julgamento, né? Às vezes na mesma comarca, ou até mesmo isso pode gerar o desaforamento do julgamento, ou seja, vai para um outro foro.
com um outro conselho de sentença, independentemente se for na mesma comarca ou em outra, né? Lógico. E aí, então, tem o detalhe mais importante. Desse segundo julgamento, não se admite mais recurso. Ou seja, desse segundo julgamento, não cabe mais recurso de apelação pelo mesmo motivo. Então, vamos supor que a pessoa ela é absolvida novamente, e aí, então, não cabe mais recurso por parte do Ministério Público. Eu também tive, em todos os tribunais do júri que eu já fiz, apenas um que isso aconteceu, aqui na cidade de Urânia, próximo a Jales, onde o meu cliente foi absolvido, o júri foi anulado, nós tivemos um outro tribunal do júri, e aí, logicamente, ele foi absolvido novamente, e não caberia, então, mais recursos ao Ministério Público nessa situação. Então, fica aí essa ressalva, né? Só que vocês têm que ficar atentos a quê, na verdade, quando nós falamos que não cabe mais recurso, mesmo motivo. Aí você fala assim, mas e se eu colocar um outro motivo ali? Não tem, né? Esse que é o detalhe, porque os motivos, eles estão elencados aqui da letra A e D. Então, ou seja, você vai alegar o quê? Você vai alegar que teve nulidade? Não teve. Você vai alegar que o juiz contrariou a lei? Não foi. Você vai alegar que o juiz aplicou a pena errada? Eu acho difícil, principalmente vindo do Ministério Público. Então, só seria a mesma situação, por isso que não cabe aí outro recurso, né, pelo mesmo motivo. O mesmo motivo vocês podem compreender também de outra forma, ou seja, sentença igual à primeira. Sentença igual. Então, se ele foi absolvido e foi absolvido de novo, não cabe mais recurso. Se ele foi absolvido e agora foi condenado, aí a doutrina não sabe o que dizer. Por quê? Porque aí eu compreendo que já é um outro motivo. Mas vem cá, André, o motivo não é a letra D? É isso que alguns doutrinadores vão dizer. Ele foi absolvido porque julgou contra as provas dos autos. Agora, ele foi condenado porque também julgou contra as provas dos autos, o motivo é o mesmo. Então, a regra geral que a doutrina majoritária garante para nós, né, e diz de uma forma muito rechaçada pela jurisprudência, é que de segundo julgamento no tribunal do júri não cabe recurso, salvo raríssimas exceções, conforme eu expliquei para vocês aqui, né? Chegamos então aí no parágrafo 4º. O parágrafo 4º vai dizer o seguinte: quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. O que significa dizer isso? Olha, se é uma decisão terminativa ou com força determinativa, é lógico que não cabe recurso em sentido estrito, né? De forma alguma. E ele está dizendo uma outra possibilidade aí. Depois da vírgula, que ele vai dizer o seguinte: ainda que somente parte da decisão seja recorrida. Ou seja, eu preciso recorrer sobre tudo? Não. Eu posso recorrer somente sobre aquilo que me incomoda. Então, por exemplo, não tinha jeito de absolver? Não tinha, porque era réu confesso, beleza. Mas eu posso recorrer com relação ao regime fixado para o cumprimento da pena? Posso. Eu posso recorrer, por exemplo, absolver o meu cliente, com base lá na insuficiência de provas. Beleza. Eu posso recorrer pedindo, então, que declare que ele não concorreu para a prática do ilícito? Claro que eu posso. Eu posso simplesmente buscar a modificação do dispositivo da absolvição. Então, esses são alguns aspectos aí bastante importantes também, mas a regra é, cabendo a apelação, por óbvio, não cabe recurso em sentido estrito. Pessoal, com relação a essa análise aí do artigo 593, tem alguma dúvida? Muito bem. Olha lá. Quando nós falamos, então, sobre a legitimidade do Ministério Público para recorrer em favor do réu, é possível? Claro que é possível. Pessoal, Ministério Público, ele é representado por quem? Quem é a pessoa que compõe o órgão do Ministério Público? Promotor de justiça. Ou seja, se ele entender que aquela condenação não é justa, ele pode recorrer em favor do réu.
Então, essa possibilidade ela é admitida. Por quê? Porque o promotor não está vinculado estreitamente à acusação. Pode não ser o mesmo promotor, né? Ou seja, pode não ser a mesma pessoa, que pode ter uma compreensão diferente ali do fato. E por isso que ocorre, então, esse respeito à independência funcional, né? Professor. Oi, doutor, pode falar. Tanto por ser fiscal da lei, ele tem a obrigação, se houver que a lei está sendo aplicada de forma errônea, ele pode sim defender o réu. Doutor, aí é uma questão bastante interessante, porque vamos até voltar aqui, né? Se for a hipótese da letra B, ele é obrigado a recorrer, eu concordo com o doutor. Então, ele é um dever. Agora, se ele simplesmente não concorda com a quantidade da pena aplicada, aí é um poder-dever. Ele pode, se ele quiser. Então, são duas hipóteses diferentes. Aqui ele deve, vamos pensar assim, ele deve. E aqui ele pode. Tá? Então, esse é um aspecto bastante importante. Quando nós analisamos isso, o doutor tem total razão. Se for a letra B, ele tem que recorrer. Se for a letra C, ele pode recorrer, ou ele pode concordar com aquela pena que foi aplicada. Tá? Nos caso, dois, então, ele pode. Isso, ele pode, mas aqui ele deve. Deve. Eu entendo também que na letra A ele deve. Por quê? Porque nós estamos falando de nulidade. Né? A nulidade, ela retira do processo toda a sua valia. Ela retira do processo toda a hipótese de garantia. Então, esse é um aspecto importante. Eu entendo aqui na letra A e na letra B, o promotor deve recorrer. E entendo também que, com relação à letra C, ele pode recorrer se assim ele entender como injusta aquela decisão, já que ele é o promotor de justiça, já que ele é o promotor que busca ali o garantismo penal, tá? Na sequência, então, né, tem aqui um exemplo. Vamos ver qual é esse exemplo. Imagine-se a hipótese do representante do Ministério Público ter pedido a absolvição. Pode também? É claro que pode. Aconteceu comigo em Iturama. Mais ou menos, né? Ele falou que ele não podia pedir a condenação, mas ele não falou claramente que ele pedia absolvição. Olha como é interessante, né? O promotor, ele fez isso. Ele falou, olha, pessoal, eu não posso pedir aqui a condenação porque eu não estou convencido. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem condenar, vocês podem. Né? Ele só não falou a palavra absolvição ali. Mas ele disse que ele não podia pedir a condenação. Então, foi uma situação bem interessante assim. Né? Então, se ele pede claramente a absolvição em plenário, mas o júri, como ele é soberano, ele vai lá e condena, aí sim. Aí o promotor, se ele não fizer, fica díspare com a tese dele, né? Mas mesmo assim não é obrigado. Ele pode, né, recorrer dessa decisão. Como eu disse, ele não é obrigado, tá? Nessa hipótese. Nem quando o juiz julga improcedente a ação, tampouco quando julga procedente. Vamos supor que contrariou totalmente a tese dele. Ele é obrigado a recorrer? Não. O promotor não é obrigado a recorrer. Muitas vezes o juiz julga contrário ao pedido do Ministério Público e ele não vai recorrer simplesmente por um caráter protelatório. E não acontece nada com ele se não recorrer. Não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum dano, não tem nenhuma sindicância ao Ministério Público, né? Mas diante da pena almejada pelo acusador. Trata-se, então, de uma faculdade do Ministério Público, salvo aquelas duas exceções lá, doutor, que é a letra A e B que nós falamos. Então, é uma faculdade vinculada ao seu convencimento. Então, essa é uma situação. Por quê? Porque o Ministério Público ele é o representante da sociedade como um todo. Ninguém mais do que o Ministério Público representa a sociedade. Ninguém mais do que o Ministério Público tem que zelar pela garantia do direito social. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? E nessa situação, então, é onde, caso seja apresentado aí o recurso, e não, ou melhor, não seja apresentado, logicamente, preclui ali o direito ao recurso também do Ministério Público. Então, essa é uma questão bastante importante. Você vai dizer o seguinte, olha,
mas, na verdade, ele está dispondo do processo? Ele não está dispondo do processo. Por quê? Porque o processo já aconteceu. O que ele não pode é, depois de apresentar a denúncia, ir lá falar o seguinte: olha, excelência, estou requerendo aqui o arquivamento do processo, estou requerendo aqui a extinção do processo sem julgamento de mérito, porque eu não estou muito convencido da denúncia que eu apresentei. Aí ele não pode. Mas depois de apresentada a denúncia, ele pode pedir a absolvição se ele for convencido durante a instrução processual de que a situação não era bem aquela ali que ele compreendeu lá no início. Porque pode mudar o pensamento do Ministério Público? É claro que pode. Via de regra, a gente não vê isso acontecer aí com muita facilidade, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, essa é uma análise aí também bastante interessante. Pessoal, percebam que o recurso de apelação ele é um tanto quanto simples, perto, por exemplo, do recurso em sentido estrito, mas ele tem aí os seus detalhes importantes. Qual é o prazo para o Ministério Público recorrer, pessoal? O mesmo prazo que consta do caput do artigo 593. É o prazo de 5 dias. André, então, a partir de quando vai começar a fluir o prazo ali para o Ministério Público? Aqui está escrito, olha só. A entrega ao setor competente pelo recebimento. Então, ou seja, o cartório lá, o funcionário, o assessor do Ministério Público vai dar a ciência ali, né? Ou simplesmente, no caso de um processo digital, quando o Ministério Público manifesta a ciência do prazo para, por exemplo, a apresentação do recurso. Então, é dessa formalidade aqui, né, de conhecimento do Ministério Público para que ele possa interpor o recurso de apelação. Prazo de 5 dias. Aí vem a pergunta mais importante desse slide. Esse prazo é um prazo próprio ou impróprio? O que vocês acham? Impróprio. Exatamente, doutor. Ou seja, mesmo que o Ministério Público tocou a ação penal até esse momento, se ele não interpõe o prazo, o recurso no prazo de 5 dias, o que pode fazer a vítima? Apresentar subsidiariamente o recurso na forma lá, né, como vocês já viram também na ação penal privada, né? Não apresentando a denúncia no prazo de 5 dias, pode a vítima ou seus sucessores apresentar ação penal privada subsidiária da pública. E aqui também não há nenhum impedimento para que, se a vítima quiser, possa substituir o Ministério Público no prazo de 15 dias. Então fica aí marcado, olha só, passou 5 dias, o Ministério Público não recorreu, pode correr lá a vítima por meio do seu advogado na condição de assistente da acusação e apresentar o recurso no prazo de 15 dias. Então aí a vítima tem que constituir um advogado, tem que dar uma procuração para ele como assistente da acusação e ele terá o prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação, né? Olha aí o que diz a jurisprudência da Paraíba. Não deve ser conhecido o recurso de apelação quando se constata que o mesmo foi interposto fora do quinquídio legal do artigo 593, né? O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com o recebimento dos autos por este, ainda que o membro do Ministério Público aponha o ciente em data posterior. Então, ou seja, mas ele recebeu que dia? O dia efetivamente recebido é onde começa ali a contar o prazo para a interposição do recurso. Então, esse é um aspecto aí, então, bastante interessante também sobre o recurso de apelação. Ministério Público, 5 dias, prazo impróprio, né? Não apresentando, pode correr a vítima lá, constituir advogado e apresentar o recurso como assistente da acusação. E aí, então, aí você fala assim, e agora? O promotor acordou para a vida. Ele pode ir lá e apresentar um recurso substitutivo? Pode. Pode também. Né? Ele perdeu o prazo, mas ele pode apresentar o recurso ainda, André? Pode. Ele vai lá e apresenta um recurso substitutivo
né, ao recurso do assistente da acusação constituído pela vítima. Então, o que vale aí ele perder o prazo? Vale o fato de que, se a vítima talvez não tivesse interposto o recurso no prazo de 15 dias posterior, né, ter decorrido em habeas, aí em branco, o prazo do Ministério Público, talvez ele assim não recorresse. Então, deu uma cutucada ali no Ministério Público, ele correu lá e apresentou o recurso substitutivo. É assim que funciona. Professor. Oi? Então, o Ministério Público, o prazo dele, ele reabre novamente quando a vítima se manifesta. Doutor, é o que a jurisprudência fala. Quando ocorre, não está escrito em lei nenhuma, viu? Em artigo nenhum, isso que eu estou dizendo. Tá. Mas eu já vi jurisprudência nesse sentido. Aqui está falando, passou 5 dias, perdeu o prazo. Beleza. O que pode fazer, então? A jurisprudência chama de recurso adesivo, né? Ou de recurso retificador. Tem alguns nomes que eles utilizam aí para dar o direito do Ministério Público poder se manifestar ali em cima ou dentro do próprio recurso apresentado pelo assistente da acusação. Tá, e quando ele perde o prazo, a assistência pode apresentar o recurso, mas em caso de ação somente condicionada, não é isso? Ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Nas duas hipóteses é possível. Eu pergunto porque o doutor falou que a vítima pode. A vítima, às vezes, pode ser de homicídio e não tem como, se não for incondicionada. Não, sim, aí nessa hipótese, sim. Né? Porque se for condicionado à representação, aí já é uma outra situação. Aí, dessa forma também, doutor. Tá bom. E outra coisa, só para enriquecer a aula e agradecer ao senhor. Essa palavra Ministério Público, MP, toda vez que ela aparece, em qualquer momento na literatura, eu nunca consegui vê-la como o doutor me passou hoje. Promotor de justiça, promover a justiça. Então, quer dizer, isso já consegui olhar essa palavra de forma diferente, porque a gente não olha, né, nesse sentido, que o promotor de justiça, ele está ali para promover a justiça. No momento que ele possa, não é só como acusação, na verdade, como o senhor falou agora aí. Muito obrigado pelo esclarecimento. Doutor, deixa só eu acrescentar um detalhe, eu vou dar uma outra visão então para o senhor. Além dessa que o senhor teve hoje, eu vou te dar outra. O que significa ministério? Por exemplo, um ministro da igreja, um ministério, por exemplo, da vocação sacerdotal. Isso é um ministério. É a doação. O promotor de justiça é aquele que presta um concurso para se doar ao povo, para se doar ao público, ao que é comum. Então, percebam que é uma grande crítica que eu faço às vezes, porque na prática eu costumo não ver isso. Eu costumo não ver a situação em que nós temos o fato de que o Ministério Público nada tem mais função do que servir ao comum, servir ao povo. Ele deveria ser o funcionário público mais humilde do mundo. Por quê? Porque ele exerce um ministério. Então, essa é uma outra vertente que eu tenho, uma outra concepção que eu tenho do Ministério Público. Muito bom, muito obrigado, professor. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Vamos lá. Bom, com relação ao prazo agora, quando nós tratamos ali da Defensoria Pública, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal, só um minutinho. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, prazo da Defensoria Pública, pessoal. O que acontece, então? A questão é, por exemplo, lá em Minas, nós temos o defensor público, né? A defensora pública em Turama, no caso, em homenagem às mulheres. Só que tem um detalhe, né? Não é todo lugar que tem defensor público. Por exemplo, no estado de São Paulo, não são todas as comarcas que têm defensores públicos. E nessa hipótese, né, quando existe a figura do defensor público, ele é o advogado instituído pela Defensoria Pública do Estado, então ele é um funcionário público estatal, e como tal, ele tem o prazo contado em dobro.
Aonde é que fica a minha crítica? Né? Não sei em Iturama, mas eu conheço alguns defensores públicos que não atuam, por exemplo, na esfera penal, e as pessoas continuam desamparadas, desassistidas. E aí, o Estado tem que reparar essa situação. O que ele faz? Ele faz um convênio com a OAB, ou o juiz nomeia o advogado ad hoc, ou seja, para aquele ato. No final do processo, o juiz emite uma certidão e o advogado tem que correr atrás do Estado para tentar receber aquele valor. Qual é o problema? Mesmo, logicamente, não sendo um funcionário público, mas exercendo o munus público, ou seja, a função pública de ser um defensor constituído pelo Estado gratuitamente para a parte, não tem o prazo em dobro, viu? Então, caso algum dia vocês sejam nomeados aí como defensores ad hoc ou atuando por algum convênio, né? Aqui no Estado de São Paulo nós temos um convênio. A OAB fez um convênio com a Defensoria Pública, onde não tem defensor público. Os advogados que quiserem podem se inscrever num convênio. Existe uma tabela irrisória, os valores são irrisórios, mas existe uma tabela, por exemplo, para o advogado atuar em determinados processos. Aqui no Estado de São Paulo ainda paga até rapidinho, né? Você recebe a certidão lá do cartório, manda para a Defensoria Pública, com 60 dias o dinheiro está na conta. Aqui ainda paga até que rápido. Então, esse é um problema. Somente o defensor público concursado é que tem direito ao prazo em dobro, tá? Se for um advogado atuando como ad hoc ou em razão de convênios, segue o prazo comum. E aí, aqui é assim, doutor. Aí em Iturama, se não me engano, é nomeado ad hoc, né? Isso, a dativa, né, que chama. Ativo, isso. E salvo engano também, a Iturama, pelo que eu me recordo, ter conversado com os colegas, parece que a Defensoria Pública não atende criminal, ou atende alguns casos específicos. E o da ativa fica mais de 2 anos sem receber, pelo alguns colegas dizem que demoram pra caramba. Não é algo interessante não, mas e aí, né? Como é que faz justiça? Como é que as pessoas atuam, né? Então é um problema sério. Aí depois você tem que executar o Estado, entra no precatório, aí é um problema. É um problema receber mesmo. A jurisprudência, então, do Piauí diz o seguinte: o Código de Processo Penal prevê lá no seu artigo 593.6, inciso 1º, que caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação proferidas pelo juiz singular. Aí vem o que nos importa. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Olha só, pessoal, que moleza, hein? Além do cara ser concursado, ganhar bem, ter um monte de assessor, estagiário, ainda tem prazo em dobro para tudo. Aí é gostoso advogar, hein? Olha só um filão aí para prestar concurso público, né? E aí vem dizer mais. A Defensoria Pública tomou ciência da sentença condenatória, aí vem falar sobre o caso. Mas o mais importante para nós é isso, né? Prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais. Então, esse é um aspecto aí bastante importante, bastante interessante, quando nós falamos sobre o direito do defensor público sobre esse aspecto. Eu vou ser bem sincero, eu não acho muito justo, não. Se ele tem direito, o Ministério Público também tinha que ter direito, né? Eu acho que aqui não tem um equilíbrio entre as partes, não. Não sei o que justificaria isso. Particularmente, não me parece algo muito justo. Quantidade de ações, quantidade de demanda, sei lá o que justifica isso. Mas tá aí a jurisprudência do Piauí. Legitimidade do Ministério Público para recorrer da ação privada subsidiária da pública. Aqui a resposta é simples. E eu já falo 2 respostas ao mesmo tempo. Se fosse ação penal privada, não teria possibilidade de recorrer. A pessoa vai lá, entra com a queixa-crime sobre calúnia, a pessoa é absolvida, o Ministério Público não concorda com a decisão do juiz, vai lá e recorre? Não pode. Não pode. Aqui o Ministério Público só está autorizado porque a origem desta ação é pública e ele perdeu o prazo para apresentar a denúncia, e aí então a vítima, por meio do seu advogado, constituído com poderes específicos para apresentar a queixa-crime, foi lá e apresentou a ação penal privada subsidiária da pública. Por isso
que nessa hipótese, e somente nessa hipótese, quando vocês ouvirem o termo ação privada, pode o Ministério Público, então, recorrer. Do contrário, em todas as outras hipóteses de ações privadas, não pode o Ministério Público recorrer. Aí você vai perguntar assim, André, eu não lembro quais são as outras hipóteses de ação penal privada. Tem mais duas, tá? Tem a ação penal privada propriamente dita, né? Aquela onde, se a vítima morrer, né? Se o querelante morrer, ele pode ser substituído processualmente pela seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CAD, né? E nós temos a ação penal privada personalíssima, e como exemplo, o crime do artigo 236 do Código Penal, onde, se o querelante morre durante o processo, a ação se extingue, tá? Então nós temos 3 tipos de ações penais privadas: a propriamente dita, a personalíssima e a subsidiária da pública. Então, essa é uma hipótese. No caso, se for uma ação penal privada subsidiária da pública, né, vamos supor que o querelante não recorre. Se o Ministério Público não se conformar com aquela decisão, pode ir lá apresentar o seu recurso. A questão que nós já debatemos, mas... Diga, doutor. O advogado de defesa, uma vez que apresentar o recurso, ele pode desistir? Doutor, o interessante, o bacana nessa hipótese é essa, né? Ela é pública. Se o Ministério Público tivesse apresentado a denúncia. Como ele não apresentou a denúncia, ela passa a ser uma ação disponível pelo querelante, porque ela é privada. Então, se o querelante recorre e depois ele pode desistir do recurso? Pode. Não tem problema nenhum. Isso também está garantido pela jurisprudência, né? E é uma lógica. Se ele não tivesse apresentado a ação penal privada, talvez nem processo teria sobre aquele fato. Então, se ele deu início ao processo, ele também pode desistir do recurso. Agora, se o Ministério Público vai lá, apresenta o recurso na ação penal privada subsidiária da pública, ele pode desistir? Não. Aí tem que aguardar o julgamento do recurso. Mas o querelante pode desistir. Beleza, doutor? Ok, muito obrigado. Imagina. Continuando. Então, sentença definitiva de mérito. Bom, vamos lá então. Qual é o principal objetivo do processo, pessoal? Uma decisão, né? Esse é o principal objetivo. O juiz tem que falar alguma coisa. O juiz, quando provocado, tem que se manifestar ao final de alguma forma. Não pode ir lá o juiz dizer, olha, não estou convencido aqui e não tenho condição de julgar esse processo. Isso não existe. O juiz tem que julgar. Chegou lá, abriu o prazo de 10 dias para apresentar a sentença, ele tem que sentenciar. Aí ele fala, mas não estou convencido ainda, não sei o que eu faço, e agora? Não importa, então se absolve. Né? Na dúvida, in dubio pro réu. Você não sabe o que faz, absolve. Essa é a regra. Então, o que nós esperamos de um processo criminal é uma decisão de mérito, seja ela absolutória ou seja ela condenatória. Então, isso é o que se espera. Não tem meio termo. Só se houver alguma causa de extinção da punibilidade, conforme nós já vimos. E assim ainda, ela terá força, ela terá efeito terminativo, que é o que também pode acontecer. Então, nessa situação, nós temos que compreender o quê? Que se existe ou não uma causa da pretensão punitiva, é a razão pela qual é preciso decidir se a imputação feita pela acusação ela é correta ou não. Ou seja, o Ministério Público tinha todos os subsídios para poder processar aquela pessoa, existia lá a prova da materialidade e indícios mínimos de autoria. Durante a instrução processual, ficou provada a autoria dessa pessoa? Então, nós só temos 2 hipóteses. Ou seja, né, as decisões terminativas de mérito são aquelas que julgam condenado ou inocente. E nós já vimos que nós temos as ações com força determinativas
sem julgar o mérito, como, por exemplo, uma sentença que declara a extinção da punibilidade em razão, por exemplo, da prescrição. E olha só o que vai falar. Pode-se falar ainda, que é uma verdade, né, num sentido maior, num sentido mais amplo, que a decisão de extinção da punibilidade do réu também decide o mérito. Olha, pessoal, eu acho forçar um pouquinho a barra dizer isso, para falar a verdade para vocês. Por quê? Porque ele faz o seguinte, olha, nega a pretensão punitiva do Estado, embora nesse caso não se refira diretamente à correção ou incorreção da imputação. Então, ou seja, eu não consigo, como operador do direito, pensar que foi julgado o mérito. Porque, para mim, se é uma causa extinção de punibilidade, eu não sei se o cara é condenado ou inocente. O juiz não chega a analisar isso. O juiz não faz todo aquele dispositivo na sentença para dizer se a pessoa era condenada ou inocente. Então, assim, o que é o mérito da causa? O mérito é, o que é o crime? Vamos pensar lá do começo da parte geral do direito penal. O que é o crime? Fato típico, antijurídico e culpável. O que significa isso? Fato típico, conduta humana descrita no Código Penal ou qualquer outra lei incriminadora. Então, fato típico é isso. O que é um fato ilícito? Quer dizer que, por ele estar descrito no Código Penal, declara-se que ele é uma conduta contrária à vontade da sociedade. E a ele existe uma pena cominada. E o que é a culpabilidade? Possibilidade da aplicação da pena. É isso. Então, ou seja, numa sentença de extinção de punibilidade, ficou claro que ele cometeu aquele fato típico? O juiz não vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, da data do fato até hoje, de acordo com o artigo 107 e 109 do Código Penal, o crime está prescrito. Ele vai falar isso. Assim extinguindo o direito de punição do Estado. Motivo pelo qual extingue-se a punibilidade do réu. Mas para isso ele tem que dizer, então, se ele era culpado por aquela conduta ou não. Então, percebam, é aí onde eu penso que, de toda forma, para que isso aconteça, o juiz vai ter que declarar se ele era culpado ou inocente. Porque se ele é inocente, não tem extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade só acontece para quem poderia ali incorrer na culpabilidade, ou seja, na aplicação de uma pena. Esse é o meu posicionamento, né? Qual é o posicionamento da doutrina dominante? Diz que, nessa situação, também se decide o mérito, pois nega a possibilidade do Estado punir alguém. Embora, nesse caso, não se refira diretamente na correção ou incorreção da imputação, ou seja, se ele fez ou se ele não fez. Em sentido estrito, portanto, somente as sentenças que condenam ou absolvem o réu são decisões de mérito. Eu prefiro essa última parte aqui, tá bom? Mas, quem quiser entender diferente, também tem doutrina nesse sentido, pode defender o seu ponto de vista, né? O direito é bacana por isso. O direito é bacana assim, né? Eu adoro, não estou falando para ninguém fazer não, mas eu adoro quando na sala de aula lá o aluno pegava, levantava a mão e falava assim, professor, eu não concordo. Rapaz, aquilo me chega, olha, por quê? Porque não concordar faz parte do advogado. A gente, em algum momento, tem que discordar de alguma coisa. E nem porque você discorda ou concorda, você está certo ou está errado. O que vai depender é a sua fundamentação e poder de convencimento. Né? Então, é muito interessante quando há discordância, pessoal. Tem professor que não gosta, não. Né? Ah, o aluno está me afrontando, falando que discorda de mim. Não. O aluno está exercendo o senso jurídico que ele está ali para adquirir. Discordar faz parte do curso de Direito. Eu sempre fui um aluno que o professor devia achar que era muito chato, né? Que eu discordava bastante. Ó, professor, o senhor está falando aí, mas eu penso diferente. Agora, tem um detalhe. Né? Aí é onde os alunos eles têm que pensar para falar um pouquinho. Por quê? Porque se você falar para mim assim, André, tá errado. Eu vou perguntar por quê? Não, tá errado porque tá errado. Não, aí não. Se você falar para mim que tá errado, você tem que ter um fundamento para justificar a tua resposta. Então, esse é um critério bastante interessante. É o que eu estou dizendo. Olha como o autor mesmo, ele acaba chegando numa conclusão que, nesse caso, concorda comigo. Né? Olha só, o Guilherme Nucci está concordando comigo, pessoal. Olha aí a minha pretensão. Mas não é nada disso, não. Fora brincadeira, segue o barco.
nós temos então aí uma outra situação que é, né, o recurso, deixa eu buscar aqui, recurso do réu para alterar o fundamento da absolvição. É aquilo que eu já comentei com vocês, né? Em outras explicações ali, eu já disse isso. Por quê? Porque vocês já estudaram a ação civil ex delicto, né? Ou seja, que o processo penal, no processo penal, também pode gerar, a sentença do processo penal pode gerar também um título executivo no direito civil, um título executivo indenizável. Então, esse é um aspecto importante. Por quê? O meu cliente foi absolvido. Beleza. Eu estou feliz até agora. Né? Nós conseguimos provar aí a inocência do meu cliente. Mas o juiz diz o seguinte: foi absolvido por falta de provas. E vamos supor que isso pode ter, essa conduta atribuída ao meu cliente pode ter gerado para a vítima um dano moral, por exemplo. Ela foi exposta de alguma forma na sociedade. Ela sofreu algum sofrimento íntimo e pessoal. Essa absolvição por ausência de provas não impede que ela entre no processo civil com uma ação indenizatória. Agora, se eu recorro de uma sentença de absolvição, requerendo a mudança do dispositivo, ou seja, olha, o juiz está certo, meu cliente é inocente. Mas não é porque faltam provas, é porque ficou provado que ele não concorreu para a infração penal. Ou seja, se o juiz disser que ele não concorreu para a infração penal, quer dizer que a vítima não poderá interpor uma ação civil requerendo uma indenização. Vocês perceberam a diferença? Nas duas sentenças ele foi absolvido, mas numa delas isso pode gerar um reflexo no juízo civil e na outra não vai gerar um reflexo no juízo civil. Por quê? Porque ele não fez nada. Uma coisa é o juiz disser não fez. A outra é falar, olha, eu não vou te condenar porque eu não tenho certeza se você fez. Então, é diferente uma coisa da outra. Por isso que é possível o recurso em razão, né, e para alterar ali o fundamento da absolvição. Então, isso é um fato bastante interessante também. Próximo slide. Aí. Apelação do réu com questão preliminar relativa à prescrição. Né? Então, olha só, o que acontece? Eu tive um caso desse com relação a um vereador, alguns anos atrás. Meu cliente foi condenado, até ali, até o dia da condenação, não tinha prescrição no caso dele. Estava perfeito, não tinha prescrição, foi condenado mesmo, uma pena alta até. E aí, beleza, o tempo passou, eu já recorri. Quando chegou, por isso que eu falo, pessoal, é importante fazer sustentação oral no tribunal. É importante ir lá e falar para os desembargadores sobre o seu recurso. Por quê? Porque quando foi marcado o julgamento do recurso no tribunal, eu cheguei lá com o meu cliente, sentei no banquinho, fiquei esperando. E ali você sabe, né? Você está ali à toa, você está vendo um monte de julgamento na frente do teu, você fica ali procurando alguma coisa para você fazer. Porque o primeiro é interessante, o segundo é interessante, o terceiro você já não está preocupado em prestar atenção no que o advogado está falando, já está ficando tarde, você está ficando com sono, tem que pensar que você tem que pegar a estrada para ir embora. E eu fiquei ali pensando, o que eu cheguei? Falei, peraí, quanto tempo faz que o fato aconteceu? Faz X tempo, beleza. Quantos anos o meu cliente tinha quando o fato aconteceu? Menos de 21 anos. Eu não concordo com esse dispositivo, mas ele ainda está vigente. Tem um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues que fala sobre isso. Que fala que o prazo de prescrição se conta pela metade quando, na data do fato, o autor do crime é menor de 21 anos. Né? Uma total incoerência no atual direito penal moderno ou processual penal. Mas está valendo. Comecei a fazer minhas contas. Há 2 dias atrás, o processo prescreveu.
ou melhor, a extinção executória prescreveu. Porque a extinção da punibilidade, punido ele já estava. Né? Então, ou seja, não, pessoal, esquece isso. Prescreveu a extinção da punibilidade, porque não estava ainda executando a pena. Tá? A prescrição da extinção da execução da pena só começa a correr após o trânsito em julgado. Então, já faziam 2 dias que estava extinta a punibilidade pela prescrição. E aí que é o mais legal, né? E é onde nós estamos comentando sobre o Ministério Público. Aí vai o procurador de justiça e fala, os 15 minutos que ele tem direito, rechaçando a condenação posta em primeira instância. Aí você vai lá e fala o seguinte, como advogado, cumprimenta todo mundo, aquela coisa toda, e fala assim, né? Frente a todo o exposto pelo Ministério Público, o mesmo, de forma eloquente, deixou apenas de dizer que o crime está prescrito há 2 dias. Não reconhecida esta preliminar, não arguida à época do recurso, porque à época não estava prescrito a punibilidade do agente, aí passa então a discorrer sobre o mérito do recurso. Aí você fala lá os 15 minutos restantes, né, os 12, 13 minutos restantes. Aí o desembargador relator, que também não tinha se atentado à prescrição, fala assim: de ofício, o tribunal reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição e deixa de analisar o mérito da causa. É assim que funciona. Então, ou seja, às vezes, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte: quando lá você apresentou o recurso de apelação, não estava prescrito a punibilidade daquele crime. Porém, às vezes demora tanto tempo para julgar no tribunal que a prescrição acontece nesse meio tempo. E aí, se você não for lá no dia do julgamento, do recurso, fazer a sustentação oral, pode ser que ninguém lembre disso. E aí? Aí você prejudicou o seu cliente por não ter exercido a defesa de forma ampla. Né? Então, fica aí uma dica prática com relação a essa apelação do réu com questão preliminar de prescrição. É lógico, se quando você ali apresenta o recurso, a prescrição já se operou, você vai colocar a preliminar de prescrição sem problema nenhum. Mas isso pode até aquele momento não ter acontecido, e aí você tem que fazer, quando for lá do julgamento do recurso, você faz a sustentação oral e alega essa preliminar lá na sustentação oral do recurso. Tá? Então, o que diz aí para vocês é que a posição majoritária na jurisprudência pátria não se decide. E, nesse caso, estando comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o mérito propriamente dito, ele passa a ser irrelevante, na verdade. Assim, o Tribunal Superior, que perceba que houve a prescrição, julgar a questão principal e decretará a extinção da punibilidade, logicamente, sem ali se atentar ou sem abordar o mérito da causa. Então, fiquem atentos a isso, é uma dica prática aí que eu dou para vocês. Decisões definitivas ou com força de definitivas, pessoal. Nós já falamos, é a mesma questão lá, se a questão ela é terminativa ou com força de terminativa. É a mesma coisa. Alguns autores colocam como terminativo, outros colocam como definitivo. Tá? É a mesma regra daquilo que nós já chamamos. Ou seja, são as hipóteses que não julgam o mérito, mas terminam colocando fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou em processo incidental, podendo ou não extingui-lo. Qual é o exemplo que nós temos? Uma decisão definitiva que coloca fim ao processo quando o juiz extingue de ofício o feito por reconhecer, por exemplo, aqui o exemplo que é a exceção de coisa julgada. Aquele fato já foi julgado no outro processo, já foi discutido no outro processo. Cabe apelação? É claro que cabe. Né? O direito de recorrer ele é pleno. O direito de recorrer ele é absoluto. O direito de se contrariar ele é absoluto, é lógico. Se você sabe que tem um processo que falou sobre o mesmo fato, né? E aqui no caso você é o promotor, e a pessoa já foi julgada, você não vai passar a vergonha de recorrer. Mas, quer recorrer? Recorre. É o direito que se tem. Não se pode privar ninguém
da interposição de um recurso, salvo aquela hipótese lá do segundo júri. Do resto, pode recorrer. Não tem problema nenhum. Apelação como recurso residual. E aí vem um pouquinho de acordo com o que eu comentei com o colega antes do início da aula sobre a carta testemunhável. É por isso que alguns autores não dão muita bola para a carta testemunhável, pessoal. Por quê? Porque a apelação ela acaba sendo mais incidente, mais incisiva, com certeza de apelação todo mundo já ouviu falar. De carta testemunhável, não. Então, o que o legislador fala? Que a apelação também é um recurso residual. O que significa isso? A apelação também pode ser interposta quando nenhum outro recurso for admitido. Ou seja, não cabe nenhum outro tipo de recurso, dá-lhe apelação, Nem for o caso de interposição de recurso antidistrito. Claro que não é, porque recurso antidistrito versa sobre matéria de decisão interlocutória, que não põe fim ao processo. Nesta hipótese, a aplicação da apelação seria ali a decisão mais acertada. Cabe carta testemunhável? Cabe, você pode tanto interpor a carta testemunhável quanto a apelação. Então, por isso que vocês não vão manusear a carta testemunhável tão fácil. Na dúvida, apelação. Não cabe outra coisa, apelação. Você quer demonstrar que você conhece o processo penal? Beleza, entra com carta testemunhável. A finalidade é a mesma e vocês vão perceber que ela é muito semelhante ao recurso de apelação. Tá? Mas é importante saber que a apelação também é um recurso residual. Quando não couber nada, cabe apelação. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Por exemplo, se estiver em uma questão objetiva, os dois recursos, apelação e carta testemunhável, eu vou aplicar de acordo com o que a carta testemunhável fala no caput, ou eu posso estar pegando a apelação por esse caráter residual? Então, olha só. Quando nós pegamos lá o artigo 639, vamos pegar porque é importante agora sanar essa dúvida, Vai depender muito de como é a sua pergunta, do que está sendo questionado para você. Por exemplo, se for uma segunda fase da OAB, com certeza a banca vai aceitar as duas peças, tá? Agora, se for uma pergunta mais interessante, se for uma pergunta mais completa, mais complexa, você vai ter que seguir a regra do dispositivo do artigo 639. Vai dizer o seguinte: dar-se-á carta testemunhável quando? Da decisão que denegar o recurso, que admitindo embora o recurso obsta a expedição seguindo para o juízo aquém, Então, ou seja, essa é uma situação, ela vai dar só duas hipóteses. Então, o que nós temos que compreender? Se uma dessas hipóteses aqui, do inciso 1 e 2 do artigo 639, tiver lá escrito, você é obrigado a colocar a carta testemunhável. Qualquer outra hipótese, se você argumentar que a carta testemunhável também é um recurso residual, assim como a apelação, sua resposta está certa. Então, vai depender, você vai perceber isso quando você lê a pergunta. Ela vai te perguntar nos termos da carta testemunhável ou não? Se ela não te perguntar de acordo com o inciso 1 e 2, você pode colocar a apelação que está certo. Se ela não citar o artigo 639, você pode colocar o recurso de apelação, que não estará errado, entendeu? Mas é um critério, vai depender muito de como isso vai ser perguntado para você. Na regra, a carta testemunhável só é obrigatória naquelas duas hipóteses, mas ela também é aceita como um recurso residual. Entendeu, doutora? Beleza, professor, muito obrigado. Imagina. Vamos lá. Decisões do Tribunal do Júri, pessoal. E aqui, é a minha grande paixão aí. Essas decisões do Tribunal do Júri, nós temos que compreender o quê? Primeira situação é que, quando nós comentamos sobre o Tribunal do Júri, nós não podemos esquecer da sua soberania. Nós não podemos esquecer de que o Tribunal do Júri, ele tem essa capacidade, ele tem essa competência de julgamento originária.
constitucionalmente garantida. Então, esse é um aspecto muito importante quando nós falamos do tribunal do júri. Então, essa decisão do tribunal do júri, ela pode ser recorrida? É claro que pode, né? Nós já vimos isso. Ela pode ser recorrida, mas somente naquelas hipóteses, né? Do inciso terceiro, letra A, B, C e D. Então, ou seja, embora nós temos que argumentar que o tribunal poderia, em certas situações, como no inciso primeiro, né, sentença definitiva de condenação ou absolvição, proferiu a norma processual, excepcionar o caso do júri. Então, é uma exceção? Claro, recorrer de uma decisão do júri é sempre uma exceção. E anular um julgamento é a exceção da exceção. O inconformismo, ele sempre vai existir. Pessoal, isso é natural, né? Não é por qualquer razão. Nós temos que ter um inconformismo justificado nos termos da lei. Então, seja, mas somente nos casos enumerados deste inciso, garante-se o duplo grau de jurisdição e, ao mesmo tempo, em que se busca preservar também a soberania dos veredictos. Por isso que eu disse para vocês, é muito difícil nós vermos um recurso no tribunal do júri que não seja lá a hipótese que nós já vimos com relação ali a esse artigo do 593, inciso 3º, letra D de dado, que é a única coisa, basicamente, que se tem para falar. Olha, o jurado não valorou a prova dos autos, por isso ele contraria a prova dos autos e julga diferentemente daquilo que está devidamente provado. Então, essa é uma situação bastante interessante, né? E por essa garantia que tem o tribunal do júri de ser soberano, uma garantia constitucional e historicamente importante para toda a sociedade, né? É que pode recorrer, mas não é um recurso fácil de se obter êxito, não. Não é um recurso fácil, isso eu já garanto para vocês. No máximo, você consegue ali um pouquinho da redução da pena, você pode conseguir, às vezes, a mudança no regime de execução da pena, mas anular um júri é muito difícil, muito difícil. Então, cabe o recurso, mas, como eu disse, naquelas hipóteses vinculadas do inciso 3º, letra A, B, C e D. Vinculação dos fundamentos da apelação. É exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Na verdade, eu expliquei o tópico anterior, já incluindo esse. E para isso, nós temos aí o que fala a súmula 703 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da interposição. Vocês lembram quando eu falei para vocês dos efeitos devolutivo e suspensivo? Eu disse o seguinte, olha, quando você recorre de um processo, via de regra, você devolve toda a matéria para ser analisada pelo tribunal. O recurso do tribunal do júri é uma exceção a essa regra. Ou seja, o tribunal não poderá analisar senão os argumentos, os fundamentos da sua interposição. Ou seja, aquilo que você não falar no teu recurso contra a decisão do tribunal do júri, não poderá o tribunal abordar, não poderá o tribunal ali falar a respeito. Então, essa é uma questão bastante interessante também, pessoal, essa vinculação do recurso somente aos seus fundamentos. Tem alguma dúvida aí? Pessoal, só para confirmar, eu sempre esqueço, nossa aula termina que horas mesmo? Alô, pessoal, tem alguém aí? Ué, professor, tem professor que termina às 8 e tem professor que termina até às 8h15. Não, então me dá os 5 minutos de lambuja, então, pessoal, vamos lá. O horário é 8h15, professor. Não, então beleza, é isso que importa. Vamos seguir o horário. Com relação, então, à nulidade posterior à pronúncia, né? Esse é um outro aspecto também relacionado ali aos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, se a nulidade acontece posterior à pronúncia e antes do julgamento, o que acontece? O julgamento não tem a condição de ser realizado. Ou seja, né, o ideal, na verdade, nessa situação, quando a nulidade for absoluta, é ela ser reconhecida pelo juiz antes da instalação
da sessão plenária. Esse é o ideal. Por quê? Porque se eu tenho uma nulidade antes do julgamento da sessão plenária, nós vamos aplicar o que aí? A teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, se o vício acontece anterior, dali para frente nenhuma ação, nenhum movimento processual será válido. Então, com relação a essa nulidade posterior aqui, fica aí o critério que, quando reconhecido, isso tem que ser suscitado ao juiz antes da instalação do plenário, e, logicamente, ele não deve acontecer, né? É uma questão incidente que deve ser analisada antes da implantação aí do plenário do Tribunal do Júri. Nós temos ainda das decisões, deixa eu ver aqui onde é que está. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Então, com relação à contrariedade da sentença do juiz presidente, né, da lei ou das decisões. Então, nessa situação também, quando nós falamos sobre esse tópico, o que acontece? Né? O exemplo que nós temos aí, o melhor exemplo, seria que o juiz deixa de aplicar, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, da qual o conselho de sentença tenha falado a respeito. Então, esse é um aspecto aí que nós temos que considerar. Ou seja, se o tribunal do júri, se o conselho de sentença decidiu sobre esse fato, não pode o juiz, na sentença, contrariar essa questão. Quando nós abordamos aí o fato do erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, também é com relação à dosimetria da pena. Tudo isso eu falei já para vocês quando nós vimos lá a análise, né, do próprio artigo. Recurso e soberania dos veredictos. Pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O recurso não fere a soberania dos veredictos, tá? O recurso, logicamente, que ele é vinculado somente àquelas hipóteses que nós temos lá no parágrafo 3º, letra A, B, C e D. Nulidade e soberania dos veredictos. E aí nós já vimos. Se a nulidade acontece antes da instalação do tribunal de julgamento, automaticamente ela vai viciar, ela também vai estender ali a nulidade à soberania do júri. Então, vai anular ali todos os vícios, né? Não ingressa no mérito da causa, do contrário, não há que se falar aqui como possível prevalecer ali o novo julgamento. Então, é uma falha inaceitável e determina um novo julgamento, porque sana-se o ato nulo e aí vai anular aquele julgamento e vai ter um outro julgamento a respeito. Dessas decisões, então, que nós temos aí, que são as decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Já comentamos também que isso é o que acontece, né? É o acerto maior ali com relação ao fato da contrariedade, do inconformismo. É só dizer que o jurado não considerou ali as provas dos autos. Por isso, e aí vem aqui embaixo, olha só, é onde nós temos que ter a cautela, né? Consideram-se com cautela essa situação na anulação das decisões do júri. Não é sempre que isso acontece,
tem que ter uma análise redobrada para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos. Nós sabemos que o Tribunal Popular é a instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na sequência aí, já para quase terminar a nossa aula, que é a possibilidade de recurso de acusação após a simplificação do quesito da defesa. Então, o que nós temos com relação a isso? Existe um quesito que é simplesmente o jurado absolve o réu. O jurado absolve o réu. Então, ou seja, o jurado absolve o réu em que situação? Não importa, né? É por isso que diz aí que é um quesito simplificado para a defesa. Então, não importa nenhum dos quesitos que foi julgados anteriormente, aqui é onde o jurado tem a possibilidade e a condição de absolver um réu sem precisar justificar o porquê. Então, isso é uma questão bastante importante também. E aí, então, o tribunal não pode tomar conhecimento se verificar que a absolvição assumida pelo conselho de sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer das provas apresentadas. Então, vai depender se essa absolvição for ilógica, aí anula o júri. Mas se ela guarda alguma semelhança com as provas apresentadas, né, que fossem capazes de garantir ali o convencimento, não se anula o júri. A impossibilidade aí de segunda apelação pelo mesmo motivo, já comentamos bastante a respeito, em que no primeiro julgamento até pode ser anulado, pode se recorrer, anulado em razão de um recurso, é lógico, e havendo um segundo julgamento, não há que se falar em recurso do segundo julgamento do tribunal do júri. Inconformismo parcial é possível, eu não sou obrigado a recorrer de toda a decisão, eu posso recorrer somente em partes, seja para mudar o dispositivo, seja para reduzir a pena, seja com relação ao regime de cumprimento da pena e assim por diante. Então, não se exige que o inconformismo seja completo com relação à decisão do magistrado. E aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem aí por ter passado um pouquinho da hora, né? Vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas às vezes, dependendo do assunto, aí a gente empolga um pouquinho e acaba falando, né, talvez mais do que deveria ir. Então, muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Né? Para os meus colegas orientandos aí, 10 horas a gente se encontra para a nossa orientação. Pessoal, um forte abraço a todos. Valeu, professor. Obrigado. Excelente aula sua. Muito obrigado, viu? Um abraço.